Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira. Segunda série, nós vamos fazer a correção do exercício, tá? Que passei para vocês para casa, referente à aula 3. Bastante exercício, né? Importante que nós sempre vamos fazer no padrão certo, para poder ficar bonitão, ficar bem representado e que vocês possam sempre continuar dando sentido físico para a questão, tá? Então, um bloco de material desconhecido de massa 1 kg encontra-se em temperatura 80 graus Celsius e foi encostado em outro bloco de mesmo material de massa 500 gramas e que está a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Qual a temperatura que os dois alcançam em contato? Quando existem dois corpos com temperaturas diferentes e tem um contato, o que acontece? O equilíbrio térmico. O mais quente tem de ceder o mais frio. Correto? Qual a temperatura que os dois causam em contato? E considere que os blocos estejam no calorímetro. Calorímetro como se fosse o quê? Uma garrafa térmica de isopor, né? Então, para poder fazer isso aqui, vamos separar tudinho. Então, vamos dar do problema, que eu vou chamar de massa 1. 1 kg igual a 1000 gramas. Eu tenho que trabalhar sempre com gramas. O calor específico podemos atribuir 1, que é igual. Temperatura inicial, que eu vou chamar de TI, 80 graus Celsius. Substância 2. A massa 2 vale 500 graus. Calor específico vale, podemos também atribuir 1. Né? Temperatura inicial vale 20 graus Celsius. Quando vocês fizerem exercício, tem que colocar isso aqui no trabalho, tá? Para poder afirmar para mim que os dois corpos, Q1 e Q2, estão trocando o quê? Calor, tá? Quando você pedir, né, a temperatura de equilíbrio térmico ou a temperatura em contato, eu quero calcular o quê? Esse cara aqui, que é meu TF. Sempre vai ser minha temperatura final, tá? Essa questão eu fiz de uma maneira, né? Provavelmente vai ter uma nova questão pedindo a temperatura final e eu vou ensinar de uma outra maneira, tá bom? Então você tem que separar todinho. A quantidade de calor 1, a massa 1, calor específico, TF menos TI. Esse cara você não tem. Então, 1000 vezes 1, TF menos 80. Porque ele se encontrava 80 graus Celsius. Então, vai ser esse vezes esse vezes esse. Então, vai ser 1000 TF menos 80.000. Q2, a massa 2, calor específico, vezes TF menos TI. A massa de 2 vai ser 500 vezes 1, TF menos 20. Correto? Então vai ser 500 TF e 500 vezes 20, né? Isso aqui vai ser valor de 10.000, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor de Q1 aqui, esse valor de Q2 e vai colocar aqui. No lugar do Q1, coloca essa expressão aqui. No lugar de Q2, eu coloco essa expressão aqui. Então vai ser o quê? 1000 TF menos 80.000 mais 500 TF menos 10.000 igual a zero. Tá certo? Então vai somar esse cara com esse cara e esse cara com esse cara aqui, tá? Então vai ser 1.500 TF, que é igual a 90.000. 90.000 dividido por 1.500, TF igual a 60. A questão 22, em uma cozinha, uma chaleira com 1 litro de água ferve, para que ele não pare, são adicionados 500 ml de água a 10 graus Celsius. Qual a temperatura de equilíbrio do sistema? Quando quer a temperatura de equilíbrio, justamente ele quer o quê? A temperatura final. Sabendo o seguinte, 1 litro equivale a 1000 gramas e 500 ml vale 500 gramas. Tá certo? Resta você fazer conta, tá? É uma questão sem dado direto, porque não fornece o valor da massa, tá? E vamos desmembrar a questão. A densidade vale 1 grama por centímetro cúbico. A água igual a 1 litro igual a 1000 gramas, ferve a 100 graus Celsius. São adicionados 500 ml, que é igual a 500 gramas. Então, né, a questão pede temperatura de equilíbrio, que é justamente a temperatura final. Temperatura de contato, temperatura final, ele quer o quê? O TF, tá? E vamos fazer a maneira alternativa para facilitar os cálculos. A quantidade de calor de ar, MCA, TF menos TI, que é igual a MCA TF menos MCA TI. Né? Vamos pegar esse cara aqui, vamos aplicar a distributiva que vai aparecer esse cara aqui. Por corpo B, você tem MB/CB, que é o calor específico de B, que multiplica TF menos TI. Então vai ser MB, calor específico de B,
TF menos MB/SB TI, tá? Então você vai somar esse cara aqui com esse cara aqui, tá? Aí você vai somar, né, no caso Q1 mais Q2, né? Então vai ser MCA/TF mais MB/CB/TF. Você vai colocar esse TF em evidência, outro vai ser MCA/TI mais MB/CB/TI, tá? Então, que está multiplicando, vai passar dividido, MACA mais MB/CB, então vai ser o que? MACA/TI mais MB/CB/TI. Então você vai substituir, tá? Falando português, a massa de ar é 1000, o calor específico de ar é 1, temperatura inicial 100 graus Celsius. Pessoal, onde eu vejo o enunciado, tá bem claro? Posso até mostrar para vocês aqui. A água ferve a 100 graus Celsius, tá? Sublinha esse cara aqui, tá? E o B é o 10 graus Celsius, minha temperatura inicial. Então vai ser a segunda aqui, então vai ser 500 vezes 1 vezes 10, tá? Porque aí vai sobrar o quê? 1000 vezes 1 mais 500 vezes 1. Então, vai ser esse valor aqui, 1000 vezes 100, 100.000 mais 5.000 sobre 1.500. 105.000 dividido por 1.500, a minha temperatura final vai ser 70 graus Celsius. Beleza? A questão 23. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 cálculos por segundo uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius em 4 minutos. Sendo o calor específico sensível da água 1 cal sobre grama vezes Celsius, qual é a massa de água aquecida em gramas? Tá? Essa é a questão 22, a questão anterior é a questão 23. Essa questão, outra questão é 22, tá? Então, para poder resolver essa questão aqui, nós temos que lembrar do fluxo de calor, que é o calor sobre o quê? O tempo, tá? O fluxo é 150 cal por segundo, tá? Temperatura inicial é 20, ele aumenta até para 60. Então, vai ser o quê? O delta T, em 4 minutos. Então, se uns 60 segundos é 1 minuto, então 4 vezes 60 é o quê? 240. E o calor específico é conhecido nosso também, que é 1 cal sobre grama vezes Celsius, tá? O calor específico não precisa memorizar, o enunciado vai dar. Mas da água é 1 e do gelo 0,5. Porque de tanto fazer, que são mais comuns, né? Que eu chamo de trivial, vai ser fácil memorizar, tá? Então, vamos anotar os dados, tá? O fluxo é 150 cal sobre segundos. O calor específico é 1 cal sobre grama vezes Celsius. Temperatura inicial 20 graus Celsius. Temperatura final 60 graus Celsius. E o tempo é 4 vezes 60, que vai ser 240 segundos. Beleza? Agora aplicamos a relação. O fluxo de calor sobre ΔT. Calor é o quê? Massa vezes calor específico vezes ΔT. A massa vezes 1, 60 menos 20. Que vai ser 40 M aqui, tá? Isso aqui não existe, aqui isso foi um erro de edição aqui, tá? Isso aqui é 40 vezes M, tá? Porque o calor específico é o que? 40 vezes 1 aqui, tá? A gente pode até retificar aqui. Tá joia? E o fluxo de calor agora vai ser o quê? Quer substituir o fluxo de calor, quantidade de calor por variação de T grande, nesse caso aqui é de tempo. O fluxo eu tenho, o tempo eu tenho, a massa eu não tenho, é vezes 40. 150 vezes 240, que é igual a 40 M. M é igual a 900 gramas. Que você vai multiplicar esse cara vezes esse cara e você vai dividir por 40. Aí você vai achar o valor de 900. Beleza? A questão 24. Aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para banho é de 30 graus. Por isso, deve-se misturar água aquecida com água a temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Bom, mesma coisa. Se vai até 70, é minha temperatura o quê? Final.
Inicial o que? 25 e 30, beleza? Então, vamos analisar os dados. A temperatura final é de 70 graus Celsius, TI 30 graus, o T2 25. Então, você vai sempre diminuir 70 menos 30, 40, e 70 menos 25, 45. Então, ele quer a razão, né? Então, ele quer a razão sobre quente e fria. Então, vai ser MQ aqui, vai ser 8 nonos, né? Se pedisse ao contrário, fria sobre quente, vai ser 9 oitavos. Beleza? Inclusive, pode até anotar aí uma observação aí. Beleza? Sempre para poder ficar bem legal aí, tá? Porque a temperatura se eleva até 70 e a temperatura do banho quente é 30, para poder para poder não prejudicar a pele, né, para vocês não sentirem também o calor da água. E da água fria é de 25 graus Celsius. Beleza? Mas no calor se toma banho frio, tá? Porque banho quente não faz muito bem para a saúde. Agora a questão 48, uma questão mais lá para frente. O gráfico mostra as curvas de quantidade de calor absorvida em função da temperatura para dois corpos distintos, um bloco de metal e uma certa quantidade de líquido. Aí você tem um gráfico aqui é o gráfico de calor, e aqui você tem um tempo. Aqui você vai subir o líquido e aqui vai subir o metal, beleza? O bloco de metal a 115 graus Celsius foi colocado em contato com o líquido a 10 graus Celsius, em um recipiente ideal isolado termicamente. Considerando que ocorreu a troca de calor somente entre o bloco e o líquido, e que este não se evaporou, o equilíbrio térmico ocorrerá quantos graus? Então, para poder fazer essa questão, eu tenho que calcular o que? A capacidade térmica, né? A capacidade térmica, vamos voltar no gráfico, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de CM, tá? Capacidade térmica do metal, e CL, que é do líquido, tá? Do metal, vamos colocar que quando chegar no 100 aqui, é um valor exato, você faz o que? 100 dividido por 100, você vai ter 1. No líquido, você consegue ver esse ponto aqui, toca aqui, que é 300 dividido por 120, vai dar um valor mais ou menos de 2,5. Vamos confirmar aí, tá? Então, os valores eu vou tirar daqui para calcular a capacidade térmica do metal e a capacidade térmica do líquido, beleza? Porque os valores e o comando da questão está no gráfico, tá? Então, né, de acordo com o gráfico, vemos que a capacidade térmica do metal, que vamos chamar de CM, né? Capacidade térmica do metal, significa CM, é calculada pela relação, né? A capacidade térmica do metal, variação de calor sobre temperatura, é o 100, que é 1 kJ por Celsius, né? Que CL é a capacidade do líquido, que nós vimos o que? É ΔQ sobre ΔT, tá? 300 dividido por 120 é 2,5 kJ por Celsius, tá? Então vai ser o que? Capacidade térmica, que é, nesse caso, capacidade térmica vezes temperatura, né? Esse ΔT é temperatura final menos inicial, mais a capacidade térmica do outro, que é do líquido, que é TF menos TI, tudo isso igual a zero. O enunciado deu que inicialmente estava 115, né, o metal, e o líquido estava o quê? A 10 graus Celsius. Aqui vai o valor que nós achamos, que foi 1 vezes TF, 1 vezes menos 115. Fica TF menos 115, mais 2,5 vezes TF, mais 2 vezes menos 10 aqui, que menos 25, tudo isso igual a zero, tá? Então vai ser 2,5 mais TF, vai ser 3,5 T. Menos 115 menos 25 vão passar para cá, que 115 mais 25 vai ser 140. E você dividindo 140 por 3,5 T, dá 40 graus Celsius. Beleza? E a questão 49, o álcool etanol possui o ponto de fusão igual a menos 114,1 Celsius e o ponto de ebulição igual a 78,5 Celsius. É por isso que em temperatura ambiente, né, cerca de 20 graus Celsius, o álcool é um líquido. Passando para a escala Kelvin, o ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol são iguais a... Bom, esse tipo de questão aqui é basicamente calcular o quê? A escala termométrica. Eu vou fazer a conversão da minha escala Celsius, que foi dado enunciado aqui para ponto de fusão, e o ponto de ebulição também Celsius.
E qual é a escala pedida? A escala pedida é a escala Kelvin, beleza? Então, meu ponto de fusão é menos 114,1, tá? Ou seja, quando passa do líquido, quer dizer, do sólido para o líquido. E vamos transformar para Kelvin, vai ser C sobre 5, que é igual a K menos 273 sobre 5. Menos 114,1 mais 273, que é igual a K, porque esse denominador aqui vai embora e esse cara também que vai embora, tá? Eu devo 114,1 e tem 273. Então eu vou ter o quê? 158,9 Kelvin para o ponto de fusão, beleza? Para o ponto de ebulição, segundo enunciado, vale 78,5, né? O ponto de ebulição quando passa do líquido para o vapor, tá? E para converter em Kelvin, né? Como são ambos iguais, vamos substituir 78,5 mais 273, porque esse cara é negativo, vai passar para cá com o sinal o quê? Positivo. Então, o K vai ser igual a 351,5. Logo, encontramos o ponto de ebulição. Então, nós temos ambos em Kelvin. Beleza? Então, até a próxima aí. Parte aí com resolução de questão. Estamos juntos. Então, pessoal, vamos continuar na questão 51, né? A correção desse exercício. Que ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a temperatura era a mesma nas escalas Celsius e Fahrenheit, né? Determina o valor dessa temperatura. Então, como é que nós vamos fazer esse tipo de questão? Nós aprendemos, né, para poder fazer a conversão, existe a escala dada e a escala pedida. A escala dada é o que o problema dá e pede para poder converter na outra, correto? Se eu tenho 20 graus Celsius e eu quero a minha escala na escala Fahrenheit, na escala F, então a minha escala dada vai ser o quê? Em Celsius, que é 20, e a escala pedida, que é a escala F, tá? Então, para poder fazer esse tipo de questão aqui é fácil, né? Vamos colocar a escala C sobre 5, que é a escala Celsius, que é igual à escala Fahrenheit, que é F menos 32 sobre 9, tá? Aqui no lugar do C eu vou colocar o valor de X, no lugar do F eu vou colocar o quê? O valor de X, correto? Então vai ser o quê? X sobre 5, que é igual a X menos 32 sobre 9. Então vai ser 9 vezes X e 5 que multiplica X menos 32. Então vai ser 5 vezes X, 5x, 5 menos 32, menos 160, que é igual a 9x. Tá certo? Então vai ser 5x menos 9x, tudo isso vai ser igual a 160. Menos 4x é igual a 160. Como não pode valor negativo aqui, basta o quê? Multiplicar por menos 1. Então vai ser menos 160 por 4, vai ser o valor, okay, de menos 40. Então menos 40 é um valor que vai atender tanto a escala Celsius como a escala Fahrenheit. Inclusive, vocês podem verificar, pegar esse menos 40 aqui e colocar aqui no lugar do X, no lugar do X aqui, que vocês vão ver que são iguais, tá? Questão 52 é uma questão bem comprida, tá? São vários exercícios, tá? Eu dividi em seção, tá? Para que nós possamos facilitar os nossos cálculos, tá? Aqui é basicamente para poder converter, tá? E eu sinalizo, né, que a questão C e a questão F são repetidas, deve ter alguma coisa a ver a questão da edição, mas não tem problema, tá? Tem bastante exercício para que nós possamos treinar. E sempre observe a forma de como nós tratamos a resolução das questões, tá? Colocar a fórmula, colocar os dados, tá? Então ele quer o quê? 363 na escala Kelvin para converter para Fahrenheit, tá? A escala dada em Kelvin e a escala pedida em Fahrenheit, beleza? Até a letra E nós vamos fazer a escala Kelvin em Fahrenheit para o mesmo processo, tá bem? Então, sempre escrever K menos 273 sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9. Então, nós substituímos o quê? 363 no lugar do K, menos 273 sobre 5, que tudo isso é igual a quem? F menos 32 sobre 9. 363 menos 273 é 9 sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9, correto? Então, 90 dividido por 5 dá 18. Aí fica F menos 32 sobre 9. Esse 9 aqui vai multiplicar esse cara aqui, que vai ser 162 mais 32, que F é igual a 194 Fahrenheit. Beleza? A segunda
é K menos 273 sobre 5, que é igual F menos 32 sobre 9. Então, dessa vez, daqui é o quê? 343 menos 273 sobre 5, que é igual F menos 32 sobre 9. Isso menos isso dá 70 dividido por 5, que é igual F menos 32 sobre 9. 70 dividido por 5 dá 14. Como esse 9 vai passar multiplicando para cima, vai ser o quê? 14 vezes 9, que é igual F menos 32 sobre 9. Então, vai ser o quê? 126 igual F menos 32, tá? Então, vai ser o quê? 126 mais 32, porque esse cara que tem o sinal negativo vai passar para cá com o sinal de positivo. Tudo isso é igual a F. Isso mais isso vai ser o valor de 158, beleza? A letra C, tá? É K menos 273 sobre 5, F menos 32 sobre 9, porque ele quer o quê? Conversão em Kelvin, a escala dada, e a escala pedida, que é o valor de F, beleza? Então, dessa vez, a escala dada é 293 menos 273 sobre 5, igual F menos 32 sobre 9, beleza? Isso menos isso, sobre 5, F menos 32 sobre 9. 20 dividido por 5, 4. 9 vezes 4, 36. F menos 32. 36 é igual F menos 32, que 36 mais 32 é igual a F. Então, isso mais isso vai ser 68 Fahrenheit. Beleza? Então, vamos continuar na letra D. Nós queremos transformar 233 Kelvin em F, Fahrenheit, né? A escala dada, que é Kelvin, a escala pedida em F. Então, K menos 273 sobre 5, que é igual F menos 32 sobre 9. Então, vai ser 233 menos 273 sobre 5, que é igual F menos 32 sobre 9. Então, isso menos isso dá o quê? Menos 40, porque esse cara é menor do que esse aqui. Todo isso sobre 5, que é igual F menos 32 sobre 9. Então, você vai fazer o quê? Menos 8 vezes 9, menos 72, que é igual a 5 vezes F, que é 5F. 5 vezes 32 é o quê? Menos 160, correto? Então, vamos fazer as contas aí, tá? Então, esse cara aqui é negativo, passa para cá positivo, e esse cara aqui continua na direita aqui. Eu devo 72, eu tenho 160, tudo isso igual a 5F. Então, se eu fizer esses cálculos aqui, dá o quê? 88 dividido por 5F dá 17,6. Beleza? Letra E. 203 Kelvin em Fahrenheit. Mesma coisa, a escala dada em Kelvin e a escala pedida em F. K menos 273 sobre 5 igual F menos 32 sobre 9 aqui, tá? Então, mas a ideia do problema é a mesma coisa aqui. Então, você tem o quê? 203 menos 273, que é igual F menos 32. Nesse caso aqui é o 5 que multiplica, fica 5F, e 5 vezes menos 32 dá menos 160. Ok, tá? O 9 multiplica aqui, que dá menos 70 vezes 9, menos 630 com mais 160. O F, eu devo 630 e tenho 160. Então, vai ser menos 470, que é igual a 5F. Isso dividido por isso, F é igual a menos 94F. Beleza? Então, vamos continuar o problema, que a letra F, né, como eu já tinha sinalizado, por uma questão de edição, acaba ficando repetitivo, igual a outra letra. Mas não tem problema, porque nós temos vários exercícios, tá? E vocês vão treinar, porque vocês são bons. Beleza? Sempre o mesmo raciocínio. A escala dada do problema e a escala pedida, tá? Então, nós temos, né, mais seções aqui, que é menos 94F em Kelvin, menos 76 em Kelvin, Fahrenheit em Kelvin, menos 58 Fahrenheit em Kelvin, J menos 112F em Kelvin, K menos 4F em Kelvin, L 32F em Kelvin, tá? Vamos fazer o fenômeno inverso, tá? Porque eu recomendei esse exercício para que vocês possam fazer os cálculos maiores, né? Porque quando chegar nos menores, vocês vão conseguir fazer até de cabeça, ou vocês vão prever como é feita a solução, tá? Mas devagarinho, tá? Sempre passo a passo, tudo bem? Então, a G menos 94 Fahrenheit em Kelvin vai ser o quê? Mesma coisa, a escala dada, que é Fahrenheit, e a escala pedida, que é em Kelvin.
Então, no lugar do F, eu tenho quem? Menos 94. Se eu colocar menos 94 com menos 32, como é que vai ser o valor aí? Menos 126 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Tá? Menos 94, menos 32, né? Eu devo 94 e devo 32. Então, quando tem dois sinais negativos, eu somo e dou o sinal de menos, que é menos 126 aqui, dividido por esse cara aqui, 14, né? O 14 vezes 5, que está aqui 5 vezes 14, e o 9, que multiplica o K e multiplica o 273 aqui, tá? Então, 9 que multiplica K é 9K, esse cara com esse cara aqui, menos 24,57, que é igual a menos 70, e 9K é igual a menos 70 mais 24,57, tá? Fazendo essas contas aqui, né? Vai ficar tudo manipulado e vai achar que é 265,2 Kelvin. Acabou o problema aí. Então, pessoal, vamos continuar na resolução da 52, a letra H, tá? Vamos transformar em menos 76 Fahrenheit em Kelvin. Uma coisa, escala dada Fahrenheit e a escala pedida em Kelvin. Então vai ser F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. No lugar do F, vamos colocar esse cara aqui. Menos 76 menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Então vai ser o que? Menos 76, o menos 32, menos 108, dividido por 9 dá o que? 12. Como é negativo, menos 12. Menos 12 vezes esse cara aqui, menos 60, que é igual a K menos 273. Esse cara vai passar para cá. Menos 60 com mais 273 vai ser o que? K igual a 213 Kelvin. E menos 58 F em Kelvin, F menos 32 sobre 9, K menos 273 sobre 5. Então, você vai, no lugar do F, vai ser menos 58 com menos 32. Tudo isso sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5, tá? Então, menos 58 com menos 32, menos 90 sobre 9, que vai ser quanto? 10 vezes 5, tá? Com sinal negativo aqui, vai ser menos 50 com mais 273. Isso aqui tem um menos aqui, tá? Que é igual a K. Eu devo 50 e tenho 273. Então, eu vou ter 223 Kelvin, beleza? O J é menos 112 F em Kelvin. F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Então, vai ser menos 112 com menos 32, menos 144, igual K menos 273 sobre 5. Então, dividindo menos 144 por 9 dá menos 16. Esse cara aqui passa multiplicando, vai ser o que? Menos 80, porque 9 vezes menos 273 é 24,57. Eu devo 80 e tenho 2.457. Tudo isso dividido por 9K. Fazendo esses cálculos aqui, nós achamos 264,1K. Não tem problema se não der uma divisão exata. Pode ser que não dê, sem nenhuma importância, tá? K menos 4F em Kelvin, tá? Mesma coisa aqui. A escala dada, Fahrenheit, a escala pedida que é em Kelvin. F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Menos 4 com menos 32, menos 36. Tudo isso igual a quanto? K menos 273 sobre 5. Menos 36 dividido por 9 dá o quê? Menos 4 vezes 5, menos 20. Então, vai ser o quê? K menos 273, que vai ser menos 20 com mais 273. Então, o resultado vai ser igual a quanto? 253 Kelvin. Beleza? L, tá? 32 Fahrenheit em Kelvin. Isso aqui vai ser fácil, tá? A escala dada é Fahrenheit, a escala pedida em Kelvin, tá? Então, no lugar do F, vou colocar aqui 32. 32 menos 32, 0 sobre 9 vezes 5, porque esse cara aqui passa multiplicando, que é igual a K menos 273. Então, 0 sobre 9 vezes 5 é igual a K menos 273.
Então, tudo que estiver multiplicando por zero vai ser zero. E meu valor de Kelvin vai ser o quê? 273. Só para ter uma ideia, né? 32 é o ponto de fusão na escala Fahrenheit e acaba sendo igualando o ponto de fusão também na escala Kelvin, que é 273. Tudo bem? E na escala M, né? Na letra M, né? Então, no clima da escala, mas a letra M. Nós temos a escala Celsius para Fahrenheit. Beleza? Então, como é que vai ser esse lance aí? A escala dada é em Celsius e a escala pedida em Fahrenheit é C sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9. No lugar do C, vou colocar aqui, menos 40 dividido por 5, que é igual a F menos 32 sobre 9. Menos 40 por 5, menos 8. E o 9 passa multiplicando, que é o quê? Menos 72 com mais 32. Então, esse cara aqui é negativo, passa sendo positivo. Eu devo 72 e eu tenho 32. Então, eu vou ficar devendo quanto? 40. Aí vem mais uma analogia. Lembra quando nós calculamos que qual o valor da mesma escala Celsius e Fahrenheit, qual que indica? É menos 40. Então, como nós fizemos menos 40 Celsius para poder achar em Fahrenheit, nós achamos que é o mesmo valor. Então, comprova que o nosso cálculo no começo da nossa correção está o quê? Correto, né? Essa parte da correção da questão 51 para cá.